tia Rose não tá aqui? Tia Rose! Oi, Filipa. Cadê você pra contar a história de hoje? Ah, eu tô triste. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que a sua mãe contou a história que eu ia contar hoje para as crianças e para você. Ela contou mesmo, mas sempre tem algo novo para aprender. E assim, a gente pede para a mamãe ler a Bíblia, aí ela conta história pra gente também. Mas, a senhora conta história muito bem, parece até que é outra história. Você acha, Filipa? É, sim, vem contar, que aí, quem sabe eu posso até ajudar. Ah, então tá bom. Mas olha... Oi, crianças, tudo bem? Oi. Oi, Filipa. Então, crianças, estou muito feliz com vocês aqui na tenda de história. Filipa, você sabe que a minha atitude não foi boa. Não foi mesmo, tia Rose. É por isso que a palavra de Deus sempre fala para nós, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Eu tive um sentimento também um pouquinho não muito bom com relação à sua mãe, porque foi sua mãe que contou a história para você. E eu queria contar essa história aqui para você e para as crianças. É verdade, a sua atitude não foi muito boa, não. Tá, mas eu tô feliz, sabe por quê? Por quê? Porque sua mãe contou para você, leu a Bíblia, e nós queremos também que as crianças peçam para as mães delas contarem para elas também. É, para ler a Bíblia para elas. Quando a mamãe não tá em casa, pode ser a vovó, a titia. Então, Filipa, você lembra do que nós ouvimos na outra história que Davi tinha vencido aquele gigante chamado Golias? Se lembro. Foi emocionante. Davi, aquele pequenininho, aquele grandão, o pequenininho e o grandão. E a sua mãe falou alguma coisa para você depois disso? Minha mãe falou que o rei Saul levou o Davi lá pro palácio dele. E você sabe por quê? Sei não. Porque Davi havia vencido o grande gigante. E o rei Saul, quando viu aquilo, porque os soldados ficaram animados com a coragem de Davi. Imagino. E aí, o rei Saul levou ele para o palácio e fez dele comandante dos soldados do rei Saul. Olha só. Muito Ele bem. era um pastorzinho de ovelha, agora comandante do exército. Para você ver. E Davi tinha uma coisa chamada coragem, mas não era só dele, porque ele sabia que Deus era todo-poderoso e Deus podia ajudá-lo a vencer. É, porque o que ele fez com o gigante Golias não era só coragem, não. Isso. E que Não mais era, sua não. mãe te contou? Hã? E que mais sua mãe te contou dessa história? Ela contou que o rei Saul tinha um filho. Sabe como é que ele se chamava? Deixa eu lembrar. Jonatas. Eu até gosto desse nome, eu acho bonito. E Tem um Jonatas. colega meu que se chama Jonatas. E Jonatas tinha uma coisa em comum, ou seja, parecida com Davi. Ele amava a Deus também. Ele tinha um coração muito bom, muito legal. Bom. Isso. E aí, o que mais tua mãe te contou? Que ele era amigo, que eles ficaram amigos. Isso. E eles eram tão amigos que mesmo Jonatas, sabendo que ele era o príncipe, que era o filho de Saul, que era o rei, então ele era príncipe. Verdade. Você sabe, eles fizeram promessa de amizade. E você sabe o que Jonatas deu para Davi? O quê? Ele deu a capa dele, ele deu a couraça dele, ele deu o cinto dele, ele deu a espada dele para Davi. Nossa, todo de príncipe. E eles eram amigo, mas amigo, Filipe, de se amar mesmo. É tão bom ter um amigo, né? Isso mesmo. Só que Eu tenho uma amiga, Quem é sua amiga? a Aninha. E cadê a Aninha? Não veio hoje, né? Ela não pôde vir. Então, e amigos devem ser para sempre. E assim Davi e Jonas se prometeram um para o outro serem amigos.
Então você vê que Jonathan era um pouquinho diferente do pai dele. E o que mais sua mãe te contou, Filipa? E aí ela me contou uma coisa chata. O quê? Sabe o rei Saul? Ah. Começou a ter inveja de Davi. E você sabe por quê? Eu sei um pouco. É porque, como ele venceu Golias, ele começou a ficar muito famoso lá com os soldados, com o povo. Isso. E você sabe que eles tinham um costume, quando o rei vinha da batalha, as mulheres ficavam na frente da cidade, elas ficavam cantando e tocando, festejando quando os soldados voltavam da guerra. Eu lembrei. Minha mãe falou isso mesmo. E elas, como que elas estavam cantando assim? Saul venceu milhares. Saudando, venceu milhares. E Davi venceu centenas de milhares. Isso significa que elas cantavam que Davi venceu mais do que Golias, ou do que Saul. Maior que Saul. Rei Saul. E nessa hora, o coração dele se encheu de uma coisa chamada inveja, como você falou. Que é muito má. Que é ruim. Quando a gente tem inveja, a gente deseja o mal da outra pessoa. E a inveja, se a gente não pedir para Deus cuidar do nosso coração, ela vai crescendo. Isso. Então, a minha mãe disse que quando a gente tem inveja da outra pessoa, a maldade vai crescendo no nosso coração e a gente vai desejando mal para outra pessoa. Muito bem, Filipa. Isso é uma verdade. Porque quanto mais eu vou tendo esses pensamentos ruins, mais isso vai aumentando no meu coração. Verdade. E a inveja que ele tinha de Davi, ele não deveria ter. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque o rei Saul já não obedecia mais a Deus. Ele já não ouvia mais a voz de Deus através do profeta. Ele queria fazer o que ele queria. E quando ele viu que as pessoas estavam amando Davi, que os soldados gostavam da liderança de Davi, ele começou a pensar, ele vai tirar o meu lugar. E começou a ter inveja dele. Então, mas que parece que ele já tinha sido avisado que o trono não ia ser dele, né? E por isso, talvez, ele, de vez se voltar para Deus, foi ficando com mais inveja de Davi. E o que mais sua mãe te contou, Filipa? Que a inveja cresceu tanto no coração dele que ele tentou fazer uma coisa muito má, mas muito, gente, muito má mesmo. Vocês sabem o que era? Eu vou te falar, Filipa. O rei Saul ficou tão furioso, com tanta inveja de Davi, que ele ficou bravo. Davi foi tocar harpa, porque Davi não estava entendendo por que ele estava daquele jeito. Lembra que Davi tocava harpa? Ele era o músico do rei, para o rei se acalmar? Então a Bíblia fala que ele foi tocar para o rei. E sabe o que o rei fez? O quê? Ele pegou uma lança e ele lançou sobre Davi. E Davi desviou. Ele atirou a lança no Davi? Ele queria minha mãe contou. Ele queria cravar a lança e Davi na parede. Mas Davi se desviou e ele não foi morto. Eu ri nessa hora, sabia? Por quê? Gente, Davi é meu herói. Ele pulou que nem gato. Sabe por quê? Devia ser esperto, né? Pessoal, ele não estava tocando. Tia Rosilene, ele estava tocando. E aí, de repente, vem aquela lança. E ele, pum! Se jogou que nem gato. Nossa, Filipa. Eu pensei que você tinha caído. Não, eu fiz igual o Davi. Pum! Então ele caiu. Fiquei longe da lança de Saul. Isso mesmo. E que mais tua mãe te contou? Ela contou, deixa eu ver se eu lembro. Crianças, achei que a Filipa já sabia tudo na ponta da língua. Ela contou que Jonatas ajudou Davi. Isso.
Olha só que uma grande amizade da Filipa pode fazer. E você vê que apesar de Saul ter o coração cheio de inveja, Jonathan não tinha. E ele tentou ajudar Davi. Ele tentou avisar Davi dessas coisas. E Davi perguntava para ele, porque ele não entendia por que o pai dele estava fazendo aquelas coisas contra ele. O Jonatas tentou até conversar com o pai dele, não foi? Foi, Jonatas, a Bíblia fala que Jonas intercedeu. E o pai dele estava tão furioso que falou para Jonatas, você sabia que ele vai ficar no seu lugar? Você devia querer que ele morresse. E Jonatas não entendia isso no coração do pai dele. Mas eu volto a falar, Saul, o rei Saul, ele foi ficando assim invejoso, com esse coração maldoso, porque ele já não ouvia mais a voz de Deus. E hoje, como nós ouvimos a voz de Deus? É através da Bíblia. Deus nos ensina o que devemos fazer para que o nosso coração não fique dessa forma. Não temos que ter inveja do nosso amigo, porque ele tem algo diferente de nós, né? Não podemos ter inveja, porque às vezes você vai fazer um trabalho na escola e você queria estar à frente, a professora escolhe seu colega. Ou mesmo fazer outras coisas, né? Que tem gente que é escolhida, a gente não, né? Exatamente. Isso aconteceu isso comigo, eu fiquei triste mesmo. Ficou, não ficou, Filipa? Fiquei, mas eu não fiquei com inveja do meu colega. Eu fiquei triste porque eu queria ir. É verdade. Mas nós não precisamos, crianças, ter inveja, porque Deus nos ama como nós somos e com o que nós temos. Não precisamos ter inveja. E o que mais? O príncipe, a gente já viu que o príncipe Jonas não tinha um coração igual ao pai dele, não é isso? Então, e ele tentou ajudar Davi algumas vezes. E que mais, Filipa? Então, ele avisou pro Davi que o pai dele ainda estava com raiva dele. Isso. Só que o rei Saul tentou matar Davi mais de uma vez. Você sabe, né? Você sabe o que ele fez? Ele bolou um plano. Ele mandou Davi para uma batalha com os filhos. Ele falou assim, bom, ele vai para a batalha, ele vai morrer. E ninguém ia saber que foi Saul que tinha pensado nisso. Ele mandou. E quando Davi volta vitorioso dessa batalha, ele fica furioso de novo. E a Bíblia fala que... Nem ficou contente pela vitória, né? Não. E a Bíblia fala que Davi tentou novamente tocar harpa para acalmar o rei. Mas o espírito de inveja era tão grande que novamente o rei... lançou novamente a lança sobre Davi. E ele, mais uma vez, Deus... Você nem viu a minha performance. Eu fiz... Eu nem vi. Você caiu, Filipa. Cuidado! Não cai não. Então, e mais uma vez, o rei tenta matar Davi. E Davi... mais uma vez, não entende, porque o seu coração não estava preocupado com a grandeza do reino. Deus já tinha escolhido ele, mas Davi não estava preocupado, ele estava preocupado em obedecer a Deus. Verdade. E quando o nosso coração está cheio de inveja, não tem lugar para Deus. Não tem. Quando a gente lê a palavra de Deus, busca a Deus, ora, aí o nosso coração fica cheio de Deus e não tem lugar para maldade. Foi assim que minha mãe explicou. Isso, e a inveja é pecado. E o que é o pecado? É tudo aquilo que eu penso, falo e faço que desagrada a Deus. Até o que a gente pensa, né, Tiago? Exatamente. E você vê que a inveja, se ela for crescer nesse pecado, não for tirado de nossa vida, nós somos capazes, você criança também, de fazer coisas que a gente nem imagina. Você vê em que ponto chegou o rei em querer matar, e a Bíblia fala que ele tentou matar Jonathan, porque ele tentou defender Davi. Nossa, que ódio tão grande, né? Ele ficou muito raivoso, com muito ódio no coração dele, e ele tentou matar até o próprio filho. Olha onde chegamos, né? Quanta tristeza, né? Muita tristeza, mas a Bíblia fala
que o pecado gera morte, mas nós temos como ser purificados desse pecado, porque nós, Filipa, por nós mesmos, nós não conseguimos. Por mais que a gente faça coisas bacanas, não conseguimos, mas nosso Deus, que é o dono do universo, Ele prometeu e mandou um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. E como Ele nasceu, não tinha pecado, não pecou, quando Ele se entregou na cruz, e lá Ele morreu, Ele derramou o sangue dele, e por Ele ser puro e santo, esse sangue limpa o nosso pecado, Filipa. É Jesus que nos leva para Deus, né? Isso, e no terceiro dia, quando Ele ressuscitou, a Bíblia fala que Ele voltou, Ele ressuscitou, Ele voltou dos mortos, então Ele pode garantir vida eterna para todo aquele que nele crê. E o que nós podemos fazer, Filipa, para que essa inveja não fique no nosso coração? Você sabe? A gente pode aceitar Jesus. Primeiro a gente tem que aceitar Jesus. Isso. Porque aí Jesus entra no nosso coração. Aí depois a gente tem que estar com Jesus. Isso. Que a gente está com Jesus orando, lendo a Bíblia. Exatamente, desejando obedecer, né? Obedecer para que o Senhor possa se agradar da nossa vida, assim como Ele se agradou de Davi. E nós temos um versículo, nós temos um momento hoje que nós vamos, na Bíblia Sagrada, o que nós vamos fazer? Nós vamos memorizar. Filipe, achou que não ia aprender um versículo da Bíblia hoje? Nós vamos... Esse versículo mamãe não ensinou, não. Não? Então nós vamos aprender. E ele está em Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Contente-se com o que você tem. Vamos falar, Filipa? É para falar junto com você? Vamos lá. Então eu vou ler aí com você. Então vamos lá. Hebreus 13, 5. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você entende por que a gente precisa memorizar? Porque nós precisamos crer no que Deus nos ensinou, que Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. Por isso que Ele fala mesmo que a gente que a gente tenha pouco, né? Isso. Aqui está dizendo pra gente se contentar. Tentar com o que a gente tem. Tia? É estar feliz, é estar satisfeito, não precisar desejar o que é do outro. Então, contentem-se. É para ficar contente. Isso, contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Muito bem, tá melhor do que eu, Filipa. Sua mãe te ensinou melhor que a minha. Não, mas ela não ensinou esse versículo não, tia. Não, então você tá muito esperto, porque você aprendeu tão rápido, Filipa. Eu tô espertinha hoje. Você tá, eu tô vendo. Vamos ver se nossos amigos que estão aqui conosco vão conseguir? Vamos tentar novamente? Vamos falar aí, criançada. Vamos comigo aqui, vamos lá. Hebreus 13, 5. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Muito bem, muito bem. E isso enche o nosso coração de alegria. E é isso que o Senhor quer de nós, sabia, Filipa? Que a gente não tenha inveja, nem deseje mal para os outros, porque Ele está com a gente. Isso aí. E Saul, ele sofreu muito também, porque quem tem essas coisas no coração, elas sofrem também. É que elas não sabem, mas elas sofrem. E Saul estava ali tremendamente naquele momento, com seu coração
muito triste. E o que vai acontecer, tia? Então, nós vamos ver isso na próxima história. Ah! Aqui na TV. Nós vamos ver o que aconteceu, se Saul continuou com o coração dessa forma ou não. Mas Certo. nesse momento é o que estava acontecendo com Saul. Mas Deus livrou Davi de todas as invejas do rei Saul. Olha só. Que bacana, né? Bacana E nós mesmo. temos que E ficar bacana realmente escondido também em Deus. a amizade dele com o Jonathan. Com o Jonathan, né? Uma amizade que foi para sempre. Ah, Ah, não contei uma coisa legal. o quê? E no meio disso tudo, eles já tinham uma amizade que era para sempre. Forte. E no meio disso tudo, eles fizeram uma promessa um para o outro. Ai, qual promessa? Que eles cuidariam um do outro e cuidariam da família de um e do outro. Olha, que coisa legal, linda, né? Muito lindo. E isso é muito importante também, viu, Filipa? É que nós verdade. sejamos assim, que nós tenhamos amigos e possamos cuidar deles e cuidar da família deles quando a gente puder. Tá bom? Verdade. Tá Crianças, guardem isso no coração, porque é isso que Deus quer para vocês. Ó, vocês podem ler na Bíblia essa história. Pede pra mamãe. A Bíblia tem de papel, tem no telefone, no computador, no tablet. Você pode procurar o que você acha, tá bom? E essa- Ah, você procura lá, a amizade de Davi e Jonathan, que você vai achar, tá Tá lá bom? no livro de 1 Samuel, capítulo 18, 19 e 20. Olha só, 1 Samuel, procura lá, tá bom? E não esqueça de ver a gente aqui na TV Polo, procurar a gente no Instagram, procurar a gente no Face, no YouTube. A gente tá esperando vocês lá, tá bom? E tchau, crianças! Tchau, criança. Tchau, Rose. Vamos ver o que aconteceu lá com o Davi. Eu tô louca pra saber. Vai Eu vou- lá. Acho que eu vou pedir pra minha mãe continuar lendo. Tchau, tchau, crianças. Até mais.